cristianismo prático. Podemos te louvar também porque hoje é um dia especial, já é sábado, esse pôr do sol. O sol já passou, mas que nesse início de hora, essa parte, que a gente possa experimentar e compartilhar a alegria da salvação que é em Cristo Jesus. Eu dei a tua bênção agora, para que a gente possa meditar junto e tirar lições e, com a tua ajuda, colocar em prática. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. 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 O já me convidou aí em semanas passadas, aí no meu que não deu, eu estava cuidando de menino, e hoje deu certo aí, né? Eu fiquei pensando, né? Na vez que ele me convidou a primeira vez, eu ia falar sobre outra coisa, né? E aí hoje eu fiquei pensando o que eu falaria. Eu poderia comentar com vocês. Eu quando sou convidado para falar, pregar, normalmente eu procuro pensar em alguma coisa que eu preciso melhorar. E o que eu trouxe para a gente bater um papo hoje é um evangelho mais prático, né? A gente falar um pouco do dia a dia, como a gente pode melhorar de maneira mais prática. Hoje é um dia, para mim também foi um dia especial, que hoje eu comemoro aniversário. Alguém lança o bolo aí no chat. Parabéns. Mandei meu mensagem. chamar vocês, né? Feliz aniversário aí, hein? Feliz aniversário. Quantos anos, Abelho? 40? 34. Não sei, não parece 40 anos, tá? Só pra deixar claro. Não parece não, posso não. 6 aí para chegar lá, né? 34 anos. Eu fiquei pensando, normalmente quando eu faço aniversário, eu sempre faço um dia para mim que eu gosto de brincar, fazer coisas diferentes, mas é um dia também que eu fico refletindo sobre a vida, sobre o ano que passou, sobre o que eu fiz, o que eu tenho feito, né? E aí o objetivo da gente pensar hoje, a gente pensar justamente sobre a brevidade da vida. Então a nossa vida, a gente há de concordar que comparado com a eternidade, a nossa vida é o que a Bíblia chama às vezes de um piscar de olhos, né? Verdade. Nossa vida é muito rápida. Nós temos uma microvida. Quando a gente olha, por exemplo, de vez em quando eu vejo alguma formiga passando, algum bicho, eu vejo que o tempo que eles vivem, que é muito pouco, né? Borboleta, os insetos vivem muito pouco, né? Eu já fiz essa comparação e hoje eu fiquei pensando, eu olho para esses bichos, eles vivem pouco, e eu também, diante da eternidade de Deus e vocês, a gente tem uma vida muito, muito rápida, muito... uma vida curta, né? A Bíblia tem diversos textos que falam sobre isso. O primeiro texto que a gente queria meditar, a gente ler, é um texto muito conhecido, acho que nem precisa ler, mas é Eclesiastes capítulo 12, né? E tem como título o capítulo 12, versículo 1 diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá não tenho satisfação nele. Então, aqui, Salomão, ele faz a gente refletir, para que a gente venha lembrar do nosso Deus enquanto a gente é jovem, né? Quando a gente tem vigor. Na vez que eu participei aí com vocês, acho que foi uma sexta-feira também, não lembro. Acho que foi uma sexta-feira. Era temas aí mais voltados à profecia, falaram lá de Vaceroja. E o que a gente percebe, eu queria que vocês fizeram algum momento desse relacionado à profecia, a gente percebe que a gente está vivendo também, não só a nossa vida é curta e rápida, mas também está chegando um tempo tempo do fim mesmo aqui no mundo, né? E o que a gente precisa meditar, que eu meditei hoje, nesse curto tempo de vida que eu tenho. O que eu tenho feito, né? O que eu vou fazer, o que eu tenho planejado fazer. Uma coisa que eu trouxe pra gente pensar junto. Lá em Efésios, também no capítulo 5, se vocês quiserem abrir aí, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, Paulo ele escreve o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos,
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Hoje, nesse dia que eu completei mais um ano de vida, refletindo, né? Será que eu tenho buscado e feito a vontade de Deus? Vivido isso na prática, né? Porque, pelo menos eu tenho assim, eu conheço muito, não conheço toda a Bíblia, evidente, tem muita coisa para conhecer, mas eu conheço muita coisa da Bíblia. De teologia eu conheço muita coisa. Pelos anos que estou na igreja, pelos estudos que a igreja oferece, os sermões e material. Mas e na prática? Né? E na prática? Será que eu tenho vivido? Né? Será que nós estamos vivendo como filhos da luz, né? A gente... Tem sido sábio e sensato. Aí eu queria que vocês participassem. E, Abílio, tem um professor, estava conversando com um professor essa semana, o professor dando aula, né, e tal, e aí ele falou, tipo, a gente fala sobre esse método aqui de evangelismo, fala que ele é muito antigo, mas aí ele citou um evento do mundo aí normal, né, super famoso, que é esse método evangelístico. E aí o que eu quero dizer é basicamente o seguinte: a gente tem aqueles modos de vida, né, normalmente das pessoas, tipo aquele, o YOLO, né, you only live once, você só vive uma vez, para dizer que você tem aproveitado de tudo e tal. Mas a Bíblia também tem essa ideia, né, de tipo, olha, você vai viver, você vai morrer, você não vai voltar para viver de novo, então aproveita a vida que você tem para fazer as coisas boas, né? O Eclesiastes fala lá, tipo, olha, faz o que te faz feliz, bicho, mas lembrando que Deus vai pedir conta no final, claro, né? Mantenha isso na sua cabeça, né? Você tem a sua vida para viver, bicho. Exato, a gente não tem outra vida, né? A gente só tem essa. Caso haja assim, alguém que acha que tem uma vida depois da morte. O texto de Eclesiastes, ele fala para uma pessoa que vai chegar na velhice, né? Leva ao sentimento de que não vai ter mais força. Mas aí, o que nos garante que nós vamos chegar lá? O que me garante que eu vou chegar lá? O que me garante que semana que vem eu esteja vivo? Pode acontecer várias coisas, né? Um acidente de carro, por exemplo. Vou sair para... Então, a reflexão que a Bíblia sempre fala, que é o que o Jean comentou, a nossa vida ela é muito passageira. A Bíblia compara que a gente é como se fosse uma flor, né? Uma flor que desabrocha, bate o vento e tchau. Acabou, né? Então, a nossa vida é uma microvida, né? Então, o que a gente tem feito com esse tempo? Eu fiquei pensando isso aí em relação ao tempo. Um dos dons, um dos privilégios que nós temos é o dom do tempo. O tempo é o bem mais valioso que nós temos, né? Acho que a vida é o primeiro deles, para poder a gente ter tempo. Mas o tempo é um dom maravilhoso. Se a gente parar para pensar em termos de tempo, se o tempo pudesse ser comprado, imaginei quantas pessoas não teriam comprado o tempo aí. E outra coisa, ia ser caro pra caramba, né? Imagina aí. Então, fica a dica todo mundo ia querer comprar. Fica aí a dica de um filme, viu? Preço de Amanhã. Esse filme é bom, cara. Ele fala Preço de Amanhã? O preço da manhã, o tempo é a vida e o dinheiro deles, né? Tipo, você tem um relógio no braço. Passa como se fosse bem no futuro e que dinheiro de papel não existe. Porque eles inventaram um modo de que o ser humano vai ter para sempre 25 anos, mas aí todos receberam um tempo determinado de vida. Aí, tipo, esse tempo é o preço das coisas. Tipo, você vai comprar uma coisa na padaria, 2 minutos do seu tempo. Aí você vai lá e paga. Aí, tipo, o tempo é a moeda, entendeu? Bem Anotei a Billy, que o filme é massa, o preço da manhã, anotei. Vou anotar aqui. É massa mesmo. Muito legal, interessante. E refletindo aí o que o Abílio estava dizendo, esses dias eu estava pensando mais ou menos nisso, sobre o tempo, assim, né? Porque a gente é temporal, né? E aí eu estava refletindo, fazendo reflexo sobre a gente e sobre Deus, né? Jesus e tal, que eu tenho estudado profecias essas últimas semanas, esses últimos tempos é muito profecia, né? E aí eu refletindo sobre isso, eu fiquei pensando. Na verdade, gente, Jesus ele está muito perto de voltar, né? Porque ele vai voltar para a gente.
eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, cara, será que eu vou ver Jesus voltar? Eu falei, vou ver, cara. Acho que todo mundo aqui a gente vai ver Jesus voltar. Vendo na seguinte visão, de que mesmo que a gente durma, que a gente morra, quando a gente abrir os olhos, que a Bíblia fala que é um sono, quando a gente abrir os olhos, Jesus vai estar voltando. E se não for assim, vai ser em vida mesmo, sem passar pela morte. Então, assim, de uma forma ou de outra, a gente vai ver Jesus voltar ainda durante esse período de tempo que a gente calcula, né? Sei lá. Então, assim, o tempo pra gente é precioso, porque tudo a gente controla, né? A gente conta as horas, os minutos, os segundos, as semanas, os dias, os meses, os anos. Né? Aniversário, que nem o Abilei comentou, a gente conta os nossos aniversários, mas... É interessante você estar falando, a gente conta, mas a gente não tem controle, né? Assim, mas a gente não tem controle. Não controla o tempo. Cara, eu vi uma tempo frase... É o tempo, a gente controla o tempo que nós temos, né? Isso. Eu vi uma frase recentemente que é tipo assim, a gente não tem tempo, o tempo é que tem a gente. Porque a gente não consegue controlar o tempo em si, do que a gente vai fazer, assim, do que a gente não tem controle sobre o tempo. A gente continua envelhecendo. Esse texto aqui fala... A gente tem 4 minutos até essa reunião cair. É interessante esse texto de Eclesiastes, que ele fala assim, que a gente aproveite o máximo a cada oportunidade, né? Então, dentro desse contexto que o tempo é valioso, a gente precisa fazer um bom uso desse tempo que nós temos. E aí eu fiquei me pensando, capaz, ultimamente, será que eu tenho usado bem o meu tempo? Eu tenho desperdiçado muito tempo. Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade que desperdiça muito tempo. Eu falo por mim, né? Eu já desperdicei muito tempo, fazendo um monte de coisa que não leva a nada. A gente vive numa sociedade que é muito preguiçosa, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu era cheio de atividade. Meu pai fazer um monte de coisa, mandar fazer um monte de coisa, cheio de atividade. E hoje eu vejo que as crianças, os adolescentes são muito... Até na igreja, os adolescentes da igreja, a maioria é muito lentão, é cheio de preguiça, né? Deve ser o que eles comem. Não sei se vocês concordam, né? Então, pode ser. Então a gente vê uma sociedade apática, preguiçosa, né? Uma sociedade inerte. Uma sociedade que desperdiça muito tempo. Só em celular. O uso de mídia social. De celular, que não traz benefício. Quanto tempo a gente gasta por dia? Eu vi uma estatística de que todos os seres humanos não gastam menos de 1 hora vendo coisa inútil, por exemplo, no celular ou na internet. Verdade. Perde mais de hora por dia, normalmente fazendo coisa inútil, né? Falta quantos minutos aí para acabar? Tem 2 minutos. Aí, falar também se acabar o tempo, a gente encerra, aí volta no mesmo link. Beleza. Eu também estava pensando assim, que nós, né, que já temos contato com Jesus, né, ele veio para dar uma vida em abundância para nós, né? Ele nos salvou na cruz, né? E ele nos dá a promessa de vida eterna, né? Então a gente vive hoje em dia uma vida abundante, né? Diferente das pessoas que perdem muito tempo com besteira, né? Com festas mundanas, com crenças. Tipo assim, eu quando era assim adolescente, eu comprava uma revista e tinha falando dos signos. Eu me iludia tanto com aquilo ali, para mim era verdade, né? E eu ficava olhando, aí via assim sobre o que é a roupa que você deve usar, dizia várias besteiras, né? E para mim aquilo ali era verdade, né? Eu acreditava assim, não acreditava, mas eu seguia algumas coisas que falavam ali, né? E hoje em dia não, hoje em dia eu tenho uma vida melhor, porque eu creio que Jesus
morreu por mim e que ele um dia vem me buscar. E eu acredito que viver abundantemente é isso, né? A gente crê na promessa de Jesus, que Jesus nos libertou do poder da morte e do pecado. Amém. Vai acabar aqui, a gente volta no mesmo link. Tá legal. Beleza.